falar sobre família e felicidade em família e família bem ajustada é sempre, sempre um assunto importante, porque aí é a família que é a célula da sociedade, né? E as famílias juntos fazem a sociedade. E os problemas grandes que a gente vê hoje é porque está tendo muito problema nas células, nas famílias, né? Em cada casa. Então, o todo aparece essa confusão que está aí no mundo que a gente está vendo hoje, porque na base, na célula, na parte principal, que é a família, está faltando estrutura, está faltando princípios, está faltando comprometimento de uns com os outros. Nós vivemos numa sociedade tão egoísta, tão individualista, cada um procura o seu próprio interesse, que a gente é tão grave isso que a gente traz isso para dentro da própria família. A família deveria ser um cuidando do outro, um abençoando o outro, um querendo o melhor para o outro. Mas, ao invés disto, a gente vê dentro da própria família cada um puxando sardinha para o seu próprio lado, cada um pensando só em si e não no outro. É aonde entra o egoísmo, é aonde entra a inveja, porque eu quero o que você tem, você quer o que eu tenho, a competitividade, quantos, né? Entre os partidarismos começa na família, porque o pai gosta mais desse, a mãe gosta mais do outro. Isso não é de hoje, está na Bíblia, isso é da raiz do pecado no coração do homem. É da raiz pecaminosa, a tendência do que é errado está em nós, por isso que Jesus fala que a gente tem que orar e vigiar, e tem que cuidar para não deixar essas coisas crescer, essas ervas daninhas crescer a tal ponto dentro da nossa própria casa, que sufoca a semente boa da palavra de Deus, que sufoca os princípios da palavra de Deus, que deveriam estar crescendo e florescendo e produzindo frutos dentro da nossa casa. Então, falar da família hoje e em qualquer época é extremamente importante. Por que que nós vemos tanto ataque demoníaco para destruir a família e os valores e os princípios de família? Porque a família é a ideia de Deus. A família não é uma ideia humana, não é criação humana, não é invenção do homem. Família é uma ideia de Deus. Deus, quando criou o homem, criou a mulher, lá em Gênesis ele disse: deixará o homem, seu pai e sua mãe, e os dois se unirão, e será uma só carne. Ele, Deus, planejou a união e planejou famílias, filhos, pais que educasse, que ensinasse, que mostrasse o caminho aos seus filhos, pais que tivessem responsabilidade e compromisso na educação, no ensino dos seus filhos, não na educação e no ensino verbal de falar o que você tem que fazer, mas no ensino e na educação exemplar, sendo exemplo do que eu estou ensinando. Pais e mães que vivem um relacionamento com Deus e, por isso, ensina seus filhos a ter um relacionamento com Deus, porque eles se dão exemplo primeiro. Então, os filhos aprendem vendo, aprende fazendo e vendo os pais fazendo em casa. É isso que cria valores, princípios, que dá diretriz à família. Mas esses valores, com o tempo, foram se perdendo. As famílias começaram a deixar de gastar tempo um com o outro, de conversar, de bater papo. As modernidades, as tecnologias foram entrando em casa, não é? E acabou que a televisão, no início, era ótimo, todo mundo ficava pelo menos junto na sala, era uma TV só na casa e todo mundo sentava junto para assistir. Pelo menos, de alguma maneira, apesar de estar vendo televisão, todo mundo estava ali junto, conversava o mesmo assunto. Depois o troço foi ficando tão assim que cada um tem a sua televisão no seu próprio quarto. Então já não precisa mais sentar junto para assistir um programa.
Cada um vê seu próprio programa. Cada um tem o seu próprio interesse, já não compartilha mais. Já não tem tempo junto, não é? O telefone era um só na sala, a gente vinha e falava, todo mundo estava por pé, estava escutando o assunto, o bate-papo ali. Agora, cada um tem o seu telefone, cada um tem o seu mundo no seu canto. E as coisas só vão ficando cada vez mais e mais individualizadas. Cada um no seu mundo, cada um na sua vida, cada um no seu próprio, nas suas preocupações, nos seus próprios interesses pessoais. E aí chega a pontos horríveis que a gente vê hoje. Eu tenho uma amiga que nós estamos orando por ela, tem o nome dela aqui na nossa lista de oração. Ela, o marido e 2 filhas. Eles moram numa casa enorme, maravilhosa. Cada um tem o seu quarto, inclusive o marido tem um e a esposa tem outro. Diz que é para dormir sossegado, porque um vê televisão, perturba o outro vê televisão fora de hora, perturba o outro. E aí cada um tem o seu quarto, inclusive marido e mulher, cada um tem um quarto separado. Tem cada um seu próprio banheiro, cada um tem sua própria televisão, seu próprio computador. Eles têm em comum na casa a cozinha, que é uma só, uma sala bonita de visita, que é para visita, que eles não recebem ninguém, não vai visita na casa, a sala fica lá de enfeite. Não tem amizades, bate-papo, ninguém traz amigo em casa, as amizades é tudo no computador, é tudo no eletrônico, à distância. Essa família não tem nenhuma refeição, que eles sentam junto ao volta da mesa. A mesa é um empilhado de livros e coisas e nunca tem nada para servir, não tem um momento de bate-papo em volta da mesa, não tem uma refeição juntos mais. E eu sei que a vida é difícil, eu sei que a modernidade hoje, todo mundo que trabalha, principalmente quando a gente mora em cidade grande, no interior ainda é mais fácil de manter, de vai em casa para o cafezinho, vai em casa na hora do almoço e volta para o trabalho, ainda tem como, um pouco no interior. Mas na cidade grande, às vezes sai de manhã para o serviço e só volta de noite. Eu mesmo saio de manhã, às 7 da manhã, eu tenho que sair de casa um pouquinho antes das 7, eu chego em casa quase 4 horas da tarde. Eu passo o dia fora, mas eu faço questão do café da manhã, a gente tem junto. Benjamin acorda cedo todo dia, mesmo quando não tem aula, para a gente estar junto tomando um café da manhã. Pelo menos isso. E à noite a nossa janta tem que ser junto também, porque o almoço já vai cada um para o seu canto. A gente precisa preservar de alguma maneira a comunhão, a interação familiar, o relacionamento familiar, o cuidado um do outro, saber da vida do outro, perguntar pelo outro. O que você vai fazer hoje? Quais os seus planos para o dia de hoje? Café da manhã na minha casa? Hoje, quais são os planos? César, você tem qual compromisso? Benjamin, hoje tem o quê? Eu tenho o quê? Hoje eu tenho isso, hoje eu tenho médico, hoje eu tenho dentista, hoje eu tenho aula de música, não, hoje eu tenho isso, aquilo, outro. Qual é os planos e a gente se programa, não é? Então, tem que haver relacionamento, família tem que haver interação, relacionamento, comunhão uns com os outros e compromisso, aliança um com o outro. O casal faz um compromisso diante de Deus, uma aliança para a vida. E é um compromisso que é feito não só um com o outro, mas diante de Deus, de parceria, de comunhão, de compromisso, de responsabilidade, de amor. E como disse o comentarista, vida em família é uma vida que tem que ser altruísta. Não pode ser egoísta, não pode ser para o meu próprio ego, cada um olhando para si. Vida em família é para pensar no outro. Eu não penso em mim, eu penso no outro, na minha família. Ah, mas não pode, porque e eu? Quem vai pensar em mim? Quem vai cuidar de mim? Se eu penso no outro e o outro pensa em mim, alguém está cuidando de mim, porque se a gente começa um cuidar do outro, né? Eu já falei aqui, repito, no dia do meu casamento, o pregador, o pastor que fez a cerimônia, ele disse: se você, Virgínia, estiver casando para ser feliz, você está errada, vai dar errado. Falou César, a mesma coisa. Se você estiver casando para ser feliz, você vai dar tudo errado. Agora, se você estiver casando para fazer a Virgínia feliz e a Virgínia estiver casando para fazer o César feliz, então vocês dois vão ser felizes. Porque é isso que a Bíblia diz, eu não penso mais no que é propriamente meu, mas naquilo que é do outro. E a Bíblia fala isso em Filipenses capítulo 2,
não é referente nem à família e ao casamento. A Bíblia fala isso referente a andarmos como irmãos na fé, cuidando um do outro. Paulo, escrevendo ao Filipenses 7, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, mas antes pense naquilo que é do outro. Considere o outro, pense no outro, ajuda o outro, preocupa com a felicidade do outro, porque se você fizer isso, viver altruistamente para o outro, você vai ser abençoado. Hoje o Biratã compartilhou fotos que ele chegou em Belo Horizonte, ele foi para lá para fazer mais tratamento médico que ele está precisando, mas ele aproveitou de estar no hospital para visitar a ala, o setor dos transplantados e conhecer as pessoas que estão na fila de espera por um coração, que estão lá agoniados, sofrendo, angustiados, sem esperança, sem saber, com incertezas, igual ele estava. E ele passou o dia lá no hospital visitando essas pessoas e falando: olha, tem esperança, eu estou aqui. Eu estava no seu lugar o ano passado, sofrendo, agoniado, sem saber o que fazer, à beira da morte, sem um coração funcionar direito. E hoje eu já recebi um novo coração, já estou bem, já estou. Olha o que aconteceu. Ele foi lá para dar esperança. Em vez de ele estar preocupado, eu estou com problema, estou precisando fazer exame, estou precisando disso, vou precisar de outra cirurgia. Em vez de ele estar preocupado, ele foi lá para oferecer ajuda. Ele foi lá pensando no outro que está lá, desesperado, sem esperança, numa situação difícil que ele já passou por ela. E ele foi lá para dar esperança. E ele disse a alegria que ele ficou, porque quando a gente vive para o outro e a gente abençoa o outro, nós é que somos mais abençoados. Porque a palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. Quando eu me dou pelo outro, eu vou ser abençoado e vou ser feliz. Mas quando a gente fala sobre família, marido e mulher, eu vou me dar para o meu marido? Vou fazer tudo por ele? As pessoas hoje em dia têm um conceito errado. A televisão, as novelas, né, ensinaram e educam muito bem o povo a viver cada um pensando em si. E vai contra todos os princípios da palavra de Deus que manda a gente pensar no outro. Então, não, você tem que ser feliz, você tem que pensar em você, você tem que correr atrás daquilo que te faz bem, você só pode fazer aquilo que você faz feliz. E esse conceito de correr atrás só do que me faz feliz, acaba fazendo as pessoas vazias, solitárias e infelizes, porque eles correm atrás de uma felicidade, de uma satisfação e de um prazer que não traz prazer e alegria. Sabe por quê? Deus nos criou seres sociáveis. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É 3 em 1. Deus nos criou a sua imagem. Nós não sabemos viver sozinhos e pensar só em mim não me faz feliz. Não é interessante? Pensar só no meu próprio prazer, no final não dá prazer. Traz insatisfação. As pessoas correm atrás da sua felicidade e nunca conseguem ser felizes. Porque não entenderam o princípio divino de que é pensando no outro, abençoando o outro, que eu sou feliz. É aonde eu me encontro a minha realização maior. É ver que Deus me usou para abençoar o outro. E começa dentro da minha casa. Por que a gente não quer ser bênção para a nossa própria família? Por que a gente não quer abençoar os de dentro da nossa casa? Por que a gente pode até fazer favor e ajudar e fazer muita coisa boa para um estranho? Mas quando fala de fazer para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para o seu irmão, para o seu cunhado, para a sua cunhada, alguém de casa, você tem barreira e dificuldade. Não, que te vire. Por que a gente tem essa dificuldade de cuidados que são nossos, de dentro da nossa casa? Onde é que está o problema? Vê se isso não é uma doença e um ataque demoníaco contra a família, uma estrutura criada por Deus. Essas são ideias que o inimigo colocou e bombardeou a mente das pessoas através da mídia por anos, para levar a nossa geração a ser uma geração egoísta,
individualista, que pensa só em si mesmo, que não pensa no outro, e começando dentro de casa, e por isso os casamentos se acabam, por isso as famílias se desfacelam, por isso temos problemas de falta de comunicação, de irmão que não fala com irmão, de marido e mulher que às vezes morando dentro da mesma casa, que não se entendem, que não têm compromisso com o outro, que não querem ajudar um ao outro, que não ouvem um ao outro, que nem conversam com o outro. Chegamos nesse absurdo que está a sociedade hoje. É a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, nos dá orientações, nos dá diretrizes, nos dá todos os conselhos que nós precisamos para a gente viver uma vida de acordo com os princípios de Deus e os conselhos de Deus. Porque se a gente faz o que Deus manda a gente fazer, posso te falar uma coisa? Funciona. Tudo que está na Bíblia, se você pôr na prática, funciona. Eu já experimentei, tudo que eu experimentei até hoje da Bíblia, funciona. Dá certo. Porque a palavra de um Deus eterno que não muda, que não volta atrás, que não erra, que não falha. Ele falou, está falado. Se ele diz que funciona, funciona. Ele diz que dá certo, vai dar certo. Se você acreditar naquilo que Deus está falando, você vai ver o agir de Deus na sua vida. Você vai ver o agir de Deus na sua vida. Vamos ler a palavra de Deus? Vamos ler, porque a palavra de Deus é... Então, eu escolhi o texto de Colossenses, capítulo 3, porque o versículo de Efésios fala só o verso 18, aqui fala, é tudo que fala lá em Efésios. E eu quero ler do versículo 17 até o versículo 24. Colossenses é outra carta de Paulo para a igreja que estava em Colossos. Então, Colossenses, capítulo 3, versículos de 17 até o 24. É um conselho e orientações para a família. Tem algumas Bíblias que tem um título que fala Conselhos Domésticos para a vida doméstica dentro de casa, o nosso dia a dia, não é? Então, quanto fizerdes, por palavra ou por obras, tudo que você fizer, seja por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Para começar, tudo que a gente faz tem que ser para Deus, dando por ele graças a Deus Pai. Há um outro texto bíblico, que é nesse mesmo mais para frente, que vai dizer que tudo quando a gente fizer, seja para Deus e não para os homens. Então, quando eu faço alguma coisa para abençoar o meu marido, eu estou fazendo para Deus, não para aquela pessoa simplesmente. Mas as pessoas não têm essa visão. Ah, ele não merece. Ah, ele não é digno disso. Ah, ele não está fazendo por merecer. E aí a gente quer viver a palavra de Deus e abençoar só quando a gente acha que o outro merece ser abençoado. Entendeu? A gente quer ajudar e abençoar quando a gente pensa dentro dos nossos conceitos que a pessoa está merecendo. Agora, uma pergunta. Jesus me abençoou só porque eu mereci? Que eu sou digna, as minhas atitudes, a minha vida, é um exemplo que Jesus olhou e falou assim, nossa, como que ela merece, vou lá abençoar. A palavra de Deus diz que Deus nos abençoa por sua graça. E a palavra graça significa favor imerecido. Não mereço. Eu não mereço, eu sou pecadora, falha, imperfeita. Eu não mereço, mas a graça de Deus, o favor imerecido de Deus me alcançou, porque Jesus me amou quando eu nem o conhecia. A palavra de Deus diz que ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Ele me amou mesmo quando eu não o amava. Esse é o amor ágape, o amor que de entrega. É esse o amor de Deus que Deus pede de nós em família, nos nossos relacionamentos familiares. É isso que Deus está esperando de nós, mas a gente pensa nisso só em relação a Deus, e a gente sabe pedir a Deus que nos abençoe mesmo quando nós não merecemos, mas a gente é incapaz de pensar em abençoar o outro, o meu marido, a minha esposa, o meu filho, a minha sogra, o meu sogro, o meu cunhado, a minha cunhada, quando eles não merecem ser abençoados.
Não é assim? A gente acha que eles não merecem, então a gente corta. Tratar friamente, por educação. Não quero papo, quero distância, quero saber. E por aí vamos os nossos relacionamentos familiares de hoje em dia. Quantas situações difíceis, porque mesmo aqueles que conhecem a palavra de Deus, que conhecem as orientações de Deus, o coração está endurecido. Sabe o que a palavra de Deus diz, mas o coração não quer se abrir para amar incondicionalmente, para abençoar, mesmo quando o outro não merece. A gente quer ver primeiro que o outro fez por onde, para poder eu, então, ir lá e abençoar. Mas isso não é graça, isso não é favor de Deus, isso não é amor, não é? Isso é negociação. E as famílias estão vivendo hoje por negociação. Você faz por onde, eu te ajudo. Você me ajuda, eu te ajudo. Você faz aqui, eu faço ali. É tudo só negociação, interesses. Interesses. Já viu aquela história de amizade com benefício? Mas o que a palavra de Deus nos ensina é amar sem interesse. Eu obedeço, eu faço o que Deus me orienta, eu amo por amor, eu faço de graça, eu abençoo quem está à minha volta, e ao fazer isso, eu vou ver Deus quebrar os grilhões do egoísmo, da divisão, da discórdia, da contenda dentro da minha casa. E eu vou ver Deus fazer milagres dentro da minha família. Quando eu me disponho a ser o primeiro a me submeter à vontade de Deus e agir conforme Deus está me falando. Eu não tenho que esperar pelo outro para fazer. Quando ele fizer, eu faço. Se ela fizer, eu faço. Não. Deus está falando é com você. É você que tem que dar o primeiro passo e falar, é assim que eu vou amar minha família. O amor ágape incondicional, dando o meu melhor, como fazendo para Jesus, para o Senhor, e não para homens. Fazei tudo, primeiramente. Primeiro conselho, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Dando graças a Deus, Pai. Fazendo com gratidão a Deus por você ter força, sabedoria, graça para fazer o que você tem que fazer, que é certo de fazer. E aí vem os conselhos. As mulheres têm pavor de ouvir esse versículo bíblico aqui, ó. A mulherada tem um pavor, tem medo de ouvir isso aqui. Vós, mulheres, estáis sujeitas ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. As mulheres têm pavor de ouvir isso, porque a palavra sujeição dá uma ideia de escravidão, de subordinação. E a palavra sujeição, no original grego, na tradução grega que nós vamos examinar lá no princípio da tradução da Bíblia, o que Deus está falando na sua palavra é estar debaixo da missão. Submissão é submissão, estar debaixo da missão. O mesmo propósito. O marido a palavra de Deus diz que o marido é o cabeça da casa, é o líder. Deus estabeleceu líderes, Deus estabeleceu hierarquias. No céu tem hierarquia. No céu tem serafins, querubins e anjos, tem hierarquia. No céu tem posicionamentos. E Deus estabeleceu uma hierarquia de liderança na família, do marido, a esposa e os filhos. E a palavra de Deus nos orienta quanto a isso. Quando diz que a mulher está debaixo da missão do marido, na submissão, é que ela está no mesmo propósito que o marido. Não pode o marido ter um propósito, um objetivo, e a mulher ter outro. Aí os dois, cada um trabalhando para o seu próprio objetivo, tá entendendo? Não estão juntos. Esse aqui está trabalhando para vir para o lado de cá, o outro está trabalhando para vir para o lado de lá. Não funciona. Tem que haver harmonia. Os propósitos têm que ser juntos, é um mesmo propósito. Tem que haver um acordo, tem que haver uma harmonia para andar em comum acordo. A Bíblia diz que não pode, se não houver comum acordo, não tem como andar junto. E um casal, uma família, precisa ter comum acordo, precisa combinar. Não quer dizer que nós somos iguais um ao outro, que o homem tem a sua vida, o seu histórico de vida, a mulher tem o dela, são pessoas individuais, cada um tem sua maneira de pensar, de ver as coisas, cada um tem um temperamento diferente, vieram de família diferente, de educação diferente. Gente, esse é assunto para a gente falar por muitas semanas, né? Porque é assunto para muitas etapas
de estudo aqui de orientação familiar. Mas, apesar das nossas diferenças, nós nos unimos. Fizemos um compromisso, um laço de comunhão, de compromisso, de amor, de afeto um com o outro. E selamos esse compromisso diante de Deus. Agora é trabalhar as nossas diferenças para a gente encontrar o campo em comum. O que nós somos diferentes e aonde nós temos algo em comum para trabalhar e caminhar juntos. As nossas diferenças, quando está no tempo do namoro, né? Vamos falar. As diferenças é o que atrai. Ai, que lindo! Eu sou tão devagar e ele agita, faz as coisas, resolve tudo. Ai, que bênção, porque eu sou tão nervosa e agitada e ele é uma paciência. Vai ser uma bênção. Aí casa, a paciência do marido, que era a coisa que ela mais admirava, passa a ser o pavor do casamento. Ah lá, não faz, não resolve, deixa para depois, não anda, não é nada. E aí começa. O que era o que mais atraía vira o maior problema depois, porque não há conversa, não há diálogo, não há sentar junto para resolver as diferenças e achar um caminho que andem junto, submissão, que um esteja debaixo da missão do outro. É importante haver esse acordo, essa concordância, essa conversa. E o fato de estar submisso à missão, a um propósito único, à família, vai dar força, porque quando um cordão de 2 dobras não se quebra tão fácil. Não é assim que a palavra de Deus diz? Um cordão de 3 dobras não se quebra, porque como nós estamos unidos, nós somos mais fortes. E nós chegamos, alcançamos os nossos alvos e compromissos, porque nós estamos juntos, trabalhando pelo mesmo objetivo, pela mesma missão. Nós estamos em acordo com a missão, esposas de acordo com o propósito, com a missão do marido. E a palavra de Deus é clara, Deus não tirou a mulher da cabeça do homem para ela não estar por cima, mandando, pisando nele. Deus também não tirou a mulher do pé para ela ser pisada, humilhada, rejeitada pelo marido. Deus tirou a mulher da costela, do lado, para ela ser ao lado, parceira, caminhar junto. Tirou ela do seu lateral, porque ela era de igual com ele, para caminhar junto. Deus olhou para o homem, diz a palavra de Deus. Tudo que Deus criou, ele disse que era bom. Mas quando ele viu o homem, ele falou: não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma ajudadora, uma companheira, alguém que vai completar o que está faltando nele. E Deus criou a mulher com toda habilidade, com toda graça, com toda formosura, com toda sabedoria, para ela ser o complemento, para ela ser aquilo que o esposo está faltando, precisando, ela ajuda, ela colabora, ela interage, ela é companheira, ela está junto, ela caminha ao lado, lado a lado, costela, lado a lado, passo a passo juntos. Esse é o objetivo da palavra de Deus. Em momento nenhum, Deus, na palavra dele, humilha a mulher ou menospreza a mulher. Pelo contrário, Jesus sempre deu valor às mulheres, ele foi sustentado por mulheres, ele abençoou mulheres, ele valorizou a mulher e deu voz às mulheres. Jesus nunca, a palavra de Deus, em momento nenhum, põe a mulher em segundo plano. Há comentários históricos da época, da cultura da época e das situações da época, da posição da mulher. Mas se você olha a palavra de Deus, Jesus quebrou, inclusive, essas barreiras sociais, porque ele conversou com uma mulher que era samaritana, que era uma prostituta, ele conversou com ela. Ele ajudou e abençoou aquela que ia ser apedrejada e livrou ela da morte, de um apedrejamento que era por lei natural da época. Jesus quebrou esses preconceitos todos e ele abençoou. Então, mulheres, não tenha medo de ler a palavra de Deus sobre os conselhos de Deus para a mulher, porque em momento nenhum a palavra de Deus vai menosprezar as mulheres. Pelo contrário, vamos ver o segundo versículo aqui do 19? Olha o que Deus fala para o marido. O que Deus fala para a mulher é fácil. Anda de acordo com o propósito e objetivo um da família. Agora, para o marido, olha o que Jesus manda ele fazer. Vós, maridos, amai a vossa mulher. E tem um outro texto bíblico que ele diz: amai como Cristo amou a igreja.
dando a si mesmo por ela, morrendo por ela. Jesus chama os maridos a amar a sua esposa da maneira como Jesus amou a igreja, a ponto de morrer por ela. Agora, fala a verdade. Se eu tenho um marido que me ama a ponto de morrer por mim, eu não tenho dificuldade nenhuma em me submeter a ele. Eu não tenho dificuldade nenhuma em andar debaixo da mesma missão, com o mesmo propósito e objetivo dele. Se esse marido me ama, eu não tenho dificuldade nenhuma de entender que Deus está dando a ele, que ele tem um coração segundo Deus, que ele é um homem de Deus e que Deus está conduzindo ele no propósito de Deus para a nossa família. Então, maridos, a sua missão é extremamente maior. O seu compromisso, o seu chamado de Deus para você como pai, como esposo, é de amor incondicional. E quantas vezes a gente quer esperar só, se a mulher não está merecendo, não. Olha só, não vos irriteis contra ela. Opa, será que isso acontece todo dia, toda hora? Não vou nem olhar para a cara dos homens aí. Não vos irriteis contra ela. Conselhos. A palavra de Deus. Fala agora, fala a verdade, pastora. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Queridos, é importante o diálogo, a conversa. Falar a coisa certa na hora certa, sem ser na hora do nervoso, sem ser gritando, desrespeitando, sem ser ofendendo e magoando o outro. Conversar, sim, as nossas diferenças, mas com respeito, com amor. A gente pode falar o que acha, o que não acha, o que está certo, o que está errado. Eu e César somos casados, vai fazer 34, 35 anos agora. Somos cristãos, somos pastores os dois, mas temos nossos momentos que a gente precisa sentar e falar, opa, bora acertar esse negócio aqui, vamos conversar. Mas é conversando e orando e trazendo o assunto com respeito, conversando, dialogando e chegando a um acordo e orando junto, porque quando a gente, família que ora junto, que busca a Deus junto, resolve seus problemas diante de Deus, com diálogo, com respeito, com conversa, com amor e com oração. Funciona. Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Os filhos hoje não mais obedecem os pais. E desrespeitam, inclusive, na frente das pessoas. Crianças pequenas que briga, que xinga, que bate no pai e na mãe, e a mãe e o pai fica rindo. Tá nervoso, tadinho. Total falta de respeito e consideração, adolescentes que desrespeitam, que falam de uma maneira desrespeitosa, total, com os pais. Precisamos da graça de Deus para ensinar e educar os nossos filhos. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Agora, a gente vê isso muito também, pai e mãe, que provoca a raiva nos filhos. Você já viu isso? Você sabe que o menino não gosta do negócio, fica falando, instigando, perturbando, até o menino perder a paciência. Aí o menino perde a paciência, aí ele está errado. Nós precisamos da graça de Deus, e precisamos entender a palavra de Deus para o nosso coração estar alinhado com o coração de Deus para a nossa família. Sondar o nosso coração. Será que eu tenho provocado a ira nos meus filhos? Será que eu tenho provocado alguma reação negativa no meu filho com a minha maneira, talvez, de conversar? Eu não tenho sentado para conversar com amor, para entender, para ouvir também o que ele tem para me dizer, principalmente quando chega a adolescência, a idade adulta, que eles já partilham, conversa, fala, para ouvir o ponto de vista dele, para entender o que ele está pensando, o que ele está planejando, quais são os alvos, por que ele está vendo assim, por que ele está pensando assim. Dê atenção, mostre amor, interesse de que você quer o melhor para ele. Trata seu filho com amor, com carinho, com respeito, com firmeza, com liderança. Ele precisa de pai, ele precisa de gente que lidera, que mostra o caminho, que fala o que é certo e errado. Mas com amor. Tem dia que o Benjamin fala assim, mas você está muito autoritária. Estou, porque eu sou sua mãe, eu sou autoridade sobre sua vida. É o meu papel, Deus me deu de ter autoridade sobre você.
Agora, essa autoridade minha é com amor. Eu estou te mostrando porque eu te amo. Agora, se você não quer se submeter à autoridade da sua mãe, amanhã você vai cair nas mãos das autoridades desse mundo. Quando você cair na mão de uma polícia, de um juiz, de um advogado, de um tribunal, eles não sabem quem você é e não têm amor por você, não. Eles vão aplicar a lei e a autoridade, ponto final. Agora, eu aplico a autoridade, mas com amor, porque eu te amo, e eu te quero bem, e eu quero o melhor para você. Então, eu estou te aplicando a autoridade que Deus me deu de mãe, para você não ter que cair nas mãos das autoridades dessa vida, dessa terra, que não te conhece, não te respeita, não te ama. Aí ele, ok, mamãe, desculpa. Não, tem que ter firmeza, né? Tem que ter firmeza, mas com amor, mostrando e conversando que tudo tem limite. A gente tem que saber botar os limites. Não temos tempo para falar, é outro assunto, educação de filhos, né? Mas hoje é pincelada sobre a família. Vós, servos, aqui vem também conselhos até para os empregados, para quem é empregado, quem trabalha. Vós, servos, naquele tempo eram escravos, eram servos. Obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, aqueles que são os seus líderes, os seus que exercem autoridade sobre você no âmbito de trabalhístico aqui, né? Não servindo só na aparência, não faz só para aparência, só para aparentar que você está fazendo o seu trabalho, como para agradar aos homens, não procure ficar tentando só na aparência, não, faz o seu melhor, serve com o melhor que você tem, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Serve, faz o seu trabalho com simplicidade e temendo a Deus. E ele completa dizendo: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o seu coração, como ao Senhor e não aos homens. Tudo que você fizer, seja para o seu marido, para a sua esposa, seja para os seus filhos, seja para os seus pais, seja para os seus patrões ou para os seus empregados. Tudo que você fizer, seja para o seu cunhado, para a sua cunhada, para o seu sogro, para a sua sogra, quem você acha que merece ou que não merece, tudo, inclui tudo, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o seu coração, como para Deus. Você não está fazendo para eles, para aquelas pessoas em si, você está fazendo que você está servindo a Deus. Você está dando o melhor de você para agradar a Deus, em abençoar as pessoas que Deus tem colocado na sua vida ao seu lado. Faça tudo de todo o seu coração, não de aparência, mas faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Sabendo de uma coisa, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, a recompensa, porque a Cristo Senhor é que está servindo. Quando você está servindo a sua família, você está servindo a Deus em ser um melhor pai. Você está servindo a Deus em ser um melhor marido. Você está servindo a Deus em ser um melhor filho. Você está servindo a Deus em ser um melhor cunhado, uma melhor cunhada, um melhor genro, uma melhor nora, um melhor sogro, uma melhor sogra. Você está servindo a Deus em tratar bem aqueles que Deus tem colocado na sua vida, na sua casa, na sua vida. Você está servindo a Deus. Se a gente pensar assim, eu vou fazer o meu melhor que eu estou fazendo para Deus, em obediência à palavra de Deus, e Deus vai me honrar nisso, porque a minha família vai entender e ver que o meu coração, eu estou querendo é o melhor, porque eu estou querendo aquilo que Deus quer para nós. E Deus vai me honrar e vai me recompensar. O teu Deus que te vê em secreto vai te recompensar. Ele vai fazer um milagre no coração daqueles da sua casa que precisam ver o milagre. Ele vai fazer as transformações que precisam acontecer na sua família. Você precisa orar por esses, você precisa entender que Deus chamou você, está te dando o conhecimento da palavra dele, está te dando a orientação do que ele quer para você, que uma vez que você decidir, eu vou viver isso. Não vou esperar, se a minha mulher quiser ouvir essa mensagem que a pastora vai gravar, e ela quiser também, então eu faço. Você não vai esperar que o outro faça para você fazer? Você não vai esperar, para perdoar? Tá, então o dia que ele também mudar de vida, eu perdoo. Não, gente. A gente não tem que esperar do outro. A gente tem que
Mudar é o nosso coração, a nossa atitude. Eu entendi a tua palavra, Jesus. Eu quero viver a tua palavra. Eu vou colocar em prática, independente do que os outros estão fazendo ou não. Eu vou praticar, quietinho, sem estar anunciando. Estou fazendo porque Jesus mandou fazer, tá? Senão não ia te amar, não. Estou amando porque não fala isso também não, né, gente? Você vai viver no silêncio, no seu coração, fazer aquilo que Deus está te orientando a fazer. Viver esse amor de compromisso, de parceria, de viver altruistamente, não egoístamente, pensar no outro e não pensar em si mesmo, em pensar em abençoar o outro, fazer o que é de interesse do outro primeiro, antes de fazer aquilo que é o seu interesse. Abre mão da sua vontade para fazer a vontade do outro. E aí você vai ver Deus começar a fazer milagres e transformações nas pessoas à sua volta, da sua casa, da sua família. Mas tem que ter aqueles que se dispõem a ser o primeiro a entender a palavra de Deus e disposto a obedecê-la. Amém? Que Deus abençoe a palavra dele no nosso coração. Guarda esse texto bíblico, lê de novo, procura meditar, orar sobre isso. Ore pela sua esposa, ore pelo seu esposo, ore pelos seus filhos. Abençoa a sua família, ora pelos seus cunhados, concunhadas, sobrinhos, genros, nora. Ore, sogro, sogra, ore. Fale com Deus sobre eles. Aqueles problemas mais difíceis de relacionamento, fala com Deus sobre eles. Pede a ajuda de Deus, pede a sabedoria de Deus de como lidar com a situação. Deus vai te orientar. Se você buscar ao Senhor, Deus vai te dar a palavra certa na hora certa, a atitude certa, o momento certo. Deus vai conduzir os seus passos e você vai ver a bênção de Deus na sua casa, na sua família. E eu quero encerrar que Jesus disse que nós devíamos saudar cada casa com a paz de Cristo. Eu quero encerrar desejando que a paz de Jesus, que é o príncipe da paz, que a paz dele entre na sua casa, no seu lar, na sua família, e que pela palavra de Deus, pelo poder de Deus e pelo desejo do seu coração de viver a verdade de Deus na sua casa, Deus possa transformar a sua vida e sua família. Em nome de Jesus. Amém.